Bom, já tem um bom tempo que eu quero gravar um vídeo a respeito de família. E essa semana, não, vou gravar hoje, né? Porque essa semana tá sendo pedreira. Essa semana eu tô saindo de casa todo dia já com uma saudade, uma vontade louca de voltar para casa rápido. E eu queria falar um pouco, né? Obviamente eu não quero de maneira alguma dar uma aula aqui ou fazer uma pregação, não, até porque a gente tem bastante material de bons pastores aí nas redes sociais, no YouTube e tal, nos ensinando a respeito disso. E aqui também não é um lugar para que é só um lembrete. Só queria chamar a atenção para esse tema e para essa instituição que hoje tem sofrido tanto ataque. Bom, quando Deus cria todas as coisas, né, no final de cada coisa que Ele cria, a palavra diz que Deus olhou para o que foi criado e viu que era bom. Então, em dado momento, Deus diz, né, no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, Deus vai dizer, não é bom. Para uma coisa, Deus disse que não é bom. E essa coisa é o fato do homem estar só. Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe ele uma auxiliadora, alguém que lhe seja, que lhe corresponda. E ali o Senhor cria tanto a mulher como a instituição família. Ele institui a família, né? E essa instituição tem na sua construção dois papéis, né? O papel do homem, o papel da mulher, que são constituídos, que são determinados pelo próprio Deus. Aquele que é perfeito para criar todas as coisas, né? Aquele que é perfeito e nos criou também a família. E Deus não criou a família com o propósito, com o objetivo de ser uma instituição falida. Não. Deus criou a família com o propósito, assim como todas as coisas, para o louvor da sua glória. E hoje, assim como no Éden, o que Satanás tenta fazer nos influenciando hoje, né, lançando mentiras aos nossos ouvidos, nos chamando a atenção, não para que nós acreditemos nele ou para que nós o sirvamos, mas a intenção de Satanás é que nós duvidemos da verdade. E a verdade é que a família foi constituída, a família foi instituída por Deus para sim ser algo perfeito, ser algo maravilhoso. E o fato de hoje nós não conseguimos enxergar a beleza, a maravilha que é o desempenho, o exercício dos nossos papéis, o exercício do homem enquanto cabeça do lar, o exercício da mulher enquanto aquela que edifica, que constrói esse lar, é justamente o fato de nós estarmos dando ouvido às mentiras de Satanás. Ele não quer que nós acreditemos nele como um Deus ou que nós o sirvamos. Ele quer tão somente que nós duvidemos da verdade. E a verdade bela, né? Se nós temos esse texto como um texto chave para o tema da criação, né? Tanto do homem e da família, nós temos textos como Efésios capítulo 5, mais precisamente o versículo 24, o versículo 25, que ali Deus determina, Deus nos mostra, né, os papéis determinados por Ele. Paulo vai dizer às mulheres que elas sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. E essa submissão não é algo... veja, o apóstolo Paulo, ele exemplifica com a igreja, uma outra instituição criada por Deus para louvor da sua glória. E não é
essa instituição ela não funciona como o homem quer ou como o homem entende que ela deva ser e ela deva existir. Não. A igreja ela existe e ela funciona como Deus diz que ela deve funcionar. E nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo nos ensinando aqui, pessoalmente, presente nas nossas vidas. Esse exercício é como um pai pega a mão do filho. Eu já fiz isso com as minhas filhas. Você pega a mão do seu filho para ensinar os primeiros traços ali de como escrever o seu próprio nome. E o Senhor Jesus nos ensina como ser igreja assim. Presente do nosso lado, falando aos nossos ouvidos, pegando na nossa mão, nos direcionando. Nós vamos ver as Escrituras repletas de como a igreja deve se comportar, de como a igreja deve ser submissa. E nós somos submissos, ou nós fazemos coisas no reino de Deus, né, para Deus, não para que Ele nos dê alguma coisa, mas porque Ele já nos deu todas as coisas. Ele já nos deu tudo. O Senhor Jesus nos deu a sua própria vida. Ele nos reconcilia com o Pai. Ele nos reconcilia com o nosso Criador. E é essa a submissão que o apóstolo Paulo traz a exemplo aqui de como a mulher deve ser submissa ao homem. E no versículo 25, Paulo vai dizer para que nós, os homens, amemos as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. E não é pouco, e não é simples, não é grandioso o amor de Deus, de amor de Jesus Cristo, o nosso Deus pela sua igreja. Assim como eu disse, Ele dá a própria vida, Ele entrega tudo. Assim, trazendo para a realidade da nossa casa, a felicidade em ter uma família, a felicidade em viver esse contexto familiar, em viver ali dentro do nosso lar. A felicidade não está ligada ao quanto você recebe, mas sim ao quanto você se entrega. E, poxa, para mim essa semana tem sido pesada, tem sido dolorosa, porque eu amo a minha casa. Sabe, eu aprendi com meu sogro, né, de que quando eu olho para minha casa, eu vejo que não me falta nada. Eu tenho tudo. Na dispensação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para minha casa, para a vida da minha esposa, para a vida da minha filha Júlia, a minha primogênita, para a vida da minha caçulinha Teodora, olhando para tudo que elas são, para tudo que eu tenho através delas, não me falta nada. Não existe nada nesse mundo que me seduza à vontade. Não tem. E olhar para minha casa é ver com os olhos com as lentes que a palavra me mostra, é ver a graça e a misericórdia do nosso Deus quando Ele nos dá tudo através da nossa casa, através da nossa família, quando nós não merecíamos nada. Absolutamente nada. E sim, eu olho e sou convicto de que eu tenho muito mais do que eu mereço ter. O pastor Fabrício, certa vez, ele estava expondo as escrituras no livro de Colossenses. E quando ele expunha a respeito do papel do homem na sua casa, ele traz o seguinte exemplo, né? Assim como Deus deu o Éden para o homem cuidar e cultivar, assim a nossa casa também é para nós. A nossa casa, a nossa família é o nosso Éden, para que nós cuidemos, para que nós cultivemos. Então, meu irmão ou minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, você que é casado, você que ainda não é casado, eu espero que isso te desperte para a realidade do quão belo é
o cumprimento dos nossos papéis na nossa casa. Sabe quão perfeito é que aquilo que Deus instituiu, para que nós nos atentemos àquilo que Deus determinou na sua perfeição, na perfeição daquilo que Ele criou, que é a família. Ele nos criou e nós temos diversos pontos em que a palavra nos chama como nós devemos agir. E como também a nossa casa deve ser, como a igreja deve ser. Olhando para a família, eu vejo também a misericórdia do Senhor em nos ensinar, em nos fazer, sabe, de uma maneira prática, ver como o seu reino funciona. É na nossa família que nós podemos, sabe, exercer isso, ver funcionando de maneira prática ali, palpável, o reino de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo nos ensina a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Os nossos filhos nos chamam de pai. Assim como nós, todas as vezes que dobramos os nossos joelhos ou fechamos os nossos olhos, nos referimos a Deus como pai. Então, meu irmão e minha irmã, você que é marido, você que é esposa, você que é filho ou filha, não dê atenção às mentiras de Satanás. Quando ele diz a você que você, enquanto marido, você não merece menos que uma comida muito bem feita, sabe, uma casa limpa, um sofá limpo para que você simplesmente tenha o conforto de chegar na sua casa e ser servido. Não. A sua felicidade não vai estar no quanto você é servido. Mas a sua felicidade, quando você chegar na sua casa, ela vai ser plena, ela vai ser completa, no quanto você decidir se entregar pela sua casa. Sabe, Satanás ele tenta desmoralizar o homem no seu papel, na compreensão do exercício das suas funções dentro do lar. Satanás ele tenta trazer isso de que você não merece menos do que, sabe, a sua esposa tirar o seu sapato. Não estou falando que isso não deva ser feito, não. Mas a expectativa dentro de nós, quando nós chegamos em casa, sabe, a simplicidade de tudo aquilo que existe. Eu amo quando eu chego de viagem, mesmo cansado, às vezes 2, 3 dias sem dormir direito, quando eu abro o portão lá de casa, eu já escuto o grito da Teodora: papai! Quando eu entro e eu vejo a Júlia descendo as escadas, correndo, eu vejo o sorriso dela, pronto a me contar alguma coisa, ou a me perguntar alguma coisa, dividir ali alguma coisa que ela queira fazer, seja com os bichinhos dela, seja contar alguma coisa da escola. E quando eu vejo o carinho e todo o zelo da minha esposa para me receber, sabe, para me dar uma oportunidade de descanso depois de dias de trabalho cansativo. Meu irmão, eu falo isso para você sem qualquer fingimento, sem qualquer falsidade, mesmo que eu não tivesse nada disso. E eu pudesse olhar para minha casa e ver a minha esposa, as minhas filhas, ainda assim, eu continuaria convicto de que eu tenho muito mais do que eu mereço. Então, meu irmão, não deixe que Satanás desmoralize todo o seu esforço em entregar a sua vida pela tua esposa, pelos teus filhos. E minha irmã, não deixe que Satanás te convença da mentira de que você é menos ou de que você é inferior por ser uma mulher que dedique todo o seu esforço, toda a sua atenção na educação dos seus filhos, no zelo pela sua casa, na construção do seu lar. Satanás ele tem tentado fazer com que a mulher se sinta diminuída por ser aquela que se dedica ao lar. Não, meu irmão, não. O papel que você desempenha
Ele é perfeito não pelo quanto você faz, ou não por quem você é, mas porque Deus assim determinou que deva ser. Aquele que é perfeito e criou todas as coisas, ele é perfeito e te deu todos esses direcionamentos. Te deu esse papel, te deu esse chamado de cumprir na sua casa a vontade dele. É maravilhoso ver uma casa construída, né, na rocha dele. E o Senhor nos traz esse exemplo para como nós cremos nele, para exemplificar a nossa fé nele. Sabe, e a minha esposa, ela não depende de mim, não. A minha esposa depende daquele que me escolheu para ser aquele que, independente da circunstância, está disposto a dar a vida por ela. É dele que ela depende, não de mim. E esse chamado, eu empenho todas as minhas forças, eu quero muito ser o homem que o Senhor me chamou para ser. Um homem digno da confiança da minha esposa. Para ser aquele que cumpre o que Deus determinou. Para que um homem cumpra dentro da sua família, dentro da sua casa. Então, finalizando o vídeo aqui, né? Senão vai ser muito grande. O que eu quero é apenas te despertar. Para que Satanás, ele continua no seu propósito, na sua missão, se assim a gente pode dizer, não de nos fazer acreditar nele como alguém, não de que nós o vejamos, não. O propósito de Satanás e o objetivo dele é tão somente que nós duvidemos da verdade. E a verdade para nós, ela não é uma filosofia, ela não é um pensamento, ela é alguém. A verdade é Cristo Jesus e a sua palavra. O Senhor nos deu a sua palavra para que nós o ouvíssemos e assim crescemos nele como verdade. Então que o Senhor Jesus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Não, mentira, brincadeira. Forte abraço, Deus abençoe.